O seu corpo é uma bênção, com suas curvas, deformações, rugas, com suas cicatrizes e marcas. Tudo isso é o mapa da sua vida. O seu corpo é feito de memórias, algumas doces, outras tristes, mas ainda assim, memórias. Sua alma vive numa casa de histórias, seu corpo é memória. O Pili Xala. Sejam muito bem-vindas. Esse é o 7º episódio do podcast Miga, Cê Tá Bem? Eu sou Lenise Melo. E eu sou Samília Tomás. Somos duas amigas psicólogas prontas para abrir o diálogo de forma leve, descontraída e sincera sobre as complexidades do nosso universo feminino. Juntas, vamos explorar os desafios e as alegrias que nós mulheres enfrentamos com muita sensibilidade e conhecimento. Então preparem-se, porque aqui a conversa é real, acolhedora e depois do reboliço de reflexões e sensações, a grande pergunta é: miga, cê tá bem? No 7º episódio do nosso querido podcast, vamos falar um pouco sobre corpos femininos. Que a gente sofre as mais diversas violências, isso não é novidade, né? Infelizmente. Mas hoje a gente quer falar sobre como nossos corpos falam da gente, no nosso momento de vida, e que eles são reflexo de muita coisa, né? Das mais diversas coisas, na verdade. E aí, pra gente dar início a essa conversa, eu queria saber, Samília Tomás, tu pensa muito sobre isso, assim, sobre essa questão tua com o teu corpo? Sabemos que sim, pessoal, quem acompanha ela nas redes sociais. Mas tu percebe que o teu corpo, o que tu pensa ou como tu tá se sentindo em relação a ele afeta o teu humor, tua autoestima? Como é que é isso pra ti? Bom, eu penso sim, né? Claro. É muito difícil, não vou dizer não tem como, mas é muito difícil ser mulher na nossa sociedade e não pensar sobre corpo, não pensar sobre o nosso corpo. E eu sou uma delas, né? Mas eu já vivi em outro momento um pesar maior a respeito do meu corpo, né? Eu lembro que desde que eu me entendo adolescente, eu venho pensando mais sobre o meu corpo. Uma das primeiras vezes que eu pensei sobre o meu corpo, eu tinha 10 anos, né? E eu sempre tive, assim, foi quando eu comecei a me perceber, né? Porque eu notei porque com 10 anos os hormônios, né, vão... E aí eu notei que na minha bunda tinha muita celulite, né? Uhum. E aí foi aí que eu percebi, e comecei a me olhar com um olhar meio ruim, né, vamos dizer assim. Eu acho que eu já devo ter contado essa história, né? Porque todas as vezes que eu vou falar sobre corpo e sobre pressões estéticas, eu lembro disso, né? Porque eu era só uma criança, né? Eu só tinha 10 anos. E aí eu fui para um evento que eu fazia parte de um projeto da escola onde eu estudava. E aí eu viajei com essas pessoas e todas as crianças tomaram banho de piscina, menos eu. Porque eu tinha vergonha. Tinha começado, né, a ficar com vergonha do meu corpo. Antes dessa, acho que eu lembro que 9 anos, com 9 anos eu não tinha vergonha, assim, do meu corpo. Foi a partir dos 10 que eu comecei a perceber isso, né? E aí eu acho isso, eu gosto de usar esse exemplo porque eu penso que nós, mulheres, desde criança, né, a gente já sofre essa pressão estética e essa pressão em relação aos nossos corpos, né? Mas, anterior a isso, né, não pensando sobre a estética, mas pensando sobre outro ponto que vem me acompanhando desde muito tempo, que é a sexualização. Eu lembro quando eu tinha 9 anos, eu não sei se eu contei também essa história, mas eu lembro quando eu tinha 9 anos, desde dessa idade eu fazia dança na escola, né? E aí, já que precisava de usar roupas mais leves, eu usava shortinho, coladinho, né? E eu lembro eu indo pra escola com outra colega minha, que era um pouco mais velha do que eu. E
os caras passando de bicicleta e olhando pra minha bunda, né? Essa é uma imagem, né, que é muito dolorosa pra mim, né? E aí eu fui começando a partir daí, né, a usar roupas maiores, né? E aí, quando eu penso sobre isso, eu penso também sobre o quanto outras coisas, né, outras instituições, como a religião, né? Quando eu professava uma religião, eu penso sobre esse controle sobre os nossos corpos, Sim. né? Desde criança eu tinha essa percepção de sexualização, né? Porque a partir daí eu fui querendo usar roupas maiores para não chamar tanta atenção, né? E além disso tinha isso desse controle dos corpos dita pela religião, né? Porque eu não posso ser sensual, né? E só o meu corpo já é sensual, né? Tipo assim, eu desde criança, né? Eu tinha 9 anos e já perceber esses olhares é muito doloroso, né? Sim. E aí, quando eu penso sobre o meu corpo, eu gosto sempre de lembrar dessas histórias pra pensar, né? Pra gente se pensar, nós mulheres, né? De qual a primeira lembrança que a gente tem, né? De pensar sobre os nossos corpos, né? Mas a gente sabe que pra gente, essa pressão maior sobre os corpos é muito maior pra nós, né? Pra estética, né? E eu acho que são lembranças, talvez grande maioria ou algumas, né? Pautada nessa violência, né? Como tu citou um exemplo. E aí, a partir disso, né? Eu pensando sobre o que tu falou, né? No Instagram e tal. Mas aí quando eu tinha assim uns 15 anos, fazendo toda uma trajetória da minha vida. Quando eu tinha uns 15 anos, eu lembro que eu não me sentia satisfeita com o meu corpo. Olhando fotos, eu sei que eu era magra, né? Mas eu tinha uma percepção um pouco distorcida sobre o meu corpo. Era porque, assim, já que eu sempre tive a bunda um pouco maior, eu engordava um pouco, eu já me sentia maior, Sim. né? E aí tinha isso. Então, desde os 15 anos eu fazia dança, fazia jazz, né? E as outras meninas eu considerava todas muito mais magras do que eu. E tinha, né, essa pressão de querer emagrecer, né? Mas eu não fazia nada a respeito, né? Quando eu fui ficando um pouco mais velha, foi que eu tive uma crise de rinite sinusite e engordei muito no terceiro ano do ensino médio. E aí eu lembro que a minha calça ficou assim bem acochadinha, que era uma calça já jeans. E aí foi nessa época que eu notei que o meu corpo tinha mudado muito, né? Que eu tinha engordado muito. E que eu precisava fazer algo a respeito, né? Era assim que eu me sentia, né? Nessa época, eu tinha 17 anos. Não estava satisfeita com o meu corpo. E aí começou essa pressão um pouco maior, né? Mas aí vinha essa história de sempre começar a ir pra academia e não continuar. Fazia uma atividade física, fiz Muay Thai, né? Gostava, mas descobri um problema nos joelhos que tive que parar. Enfim, aí foi tudo isso, né? Mas a minha relação com a atividade física, né? Que é também uma relação com o corpo, sim, né? Era sempre pautada no emagrecimento, né? Na insatisfação com o meu corpo. Hoje em dia, já mudei, né? Eu posso falar sobre isso em outro momento. Mas era sempre pautado no emagrecimento, né? E isso eu percebo que vem dessas pressões, dessa influência da mídia, né? Da história que tem por trás da pressão que se tem sobre os nossos corpos, né? E aí, Samília, te escutando, né? Tu fez até uma pergunta sobre resgatar, né? Que fica aí até pra eu fazer isso em outro momento. Resgatar essa noção de corpo, né? Nossa primeira noção de corpo, que tu citou um exemplo e tal. Mas aí esse tema chega pra mim como algo cotidiano, lógico, né? Mas muito recente, assim, de eu parar e tal. De gastar muita energia com isso. Porque recentemente eu passei por uma situação
de saúde, que precisei passar um tempo no hospital, né, internada. E eu fiquei restrita ao leito, né, não podia andar, não podia me movimentar tanto, que eu ficava com falta de ar, enfim. E aí foi uma processão, né, lidar com isso, lidar com o meu corpo, lidar com pessoas pegando em mim, sendo que, sei lá, eu tava dormindo e 5 horas da manhã eu tenho que fazer um exame de sangue. E a moça não achar a veia e ficar me furando e eu querendo dormir. E aí fala desse movimento, que não chega a ser uma violência, né? Porque ali é um espaço de cuidado e tudo mais. Mas chegava pra mim como uma coisa muito ruim. Que eu sabia que era necessário, mas... Sabe aquela coisa de uma pessoa fazer algo que você não quer que seja feito? Né? É uma invasão, né? Ao seu corpo. Isso. Que era um Que é o que é seu. Isso. Que eu queria poder dizer, mulher, 7 horas da manhã ou então depois do almoço, mas enfim, era o funcionamento da instituição e tal. E aí, por eu ficar restrita ao leito, eu perdi muito peso, né? Fiquei até surpresa quando eu saí e tal, porque lá a gente não tem noção. E aí foi um processo pra eu lidar, né? De que eu tava mais magra, mas parece que é mais fácil, né? Todo mundo fala, está mais magra, não sei o que, tá ótimo o teu corpo. Mas pra mim foi um processo, as roupas estavam mais frouxas, né, enfim. E aí foi um processo de eu lidar com isso em relação ao peso, mas também da minha condição de saúde, que pra mim ainda é um exercício diário que eu tenho que fazer. Porque aconteceu, enfim, né, eu tô me adaptando a essas formas de lidar com ele mesmo, por várias questões, que não cabe, né, colocar aqui. Mas, e aí depois de um tempo que eu saí do hospital, eu engordei alguns quilos a mais, que é como eu estou hoje. E aí é outro processo, né? Porque eu me percebo, inclusive, a minha saúde, eu acho que eu fico mais falta de ar. E eu acho que é por conta da adaptação de peso mesmo, né? Mas fisicamente falando mesmo. Porque como eu tava acostumada com um corpo, agora eu tô com outro, né? E aí dá-lhe processo, né? Dá-lhe processo de entender... Dá-lhe processo de entender a questão da minha alimentação, que eu tenho algumas restrições alimentares hoje. E como tudo isso, uma coisa depende da outra, né? O meu bem-estar físico depende do que eu como, que depende do meu mental. E aí lidar com tudo isso, né? Então é um exercício diário mesmo. E que aí a gente pensando sobre isso, como eu falei que quando eu tinha emagrecido foi mais fácil, porque as pessoas elogiavam com mais facilidade, né, devido à história, né, desses padrões que a mídia, não só a mídia, né, mas a sociedade de forma geral, as escolas, as universidades, fazem com que a gente siga padrões e padrões estéticos que fazem com que seja alimentado um mercado mesmo, né, porque se a gente está padronizado é mais fácil eu inventar um produto para te fazer vender. Sim. Porque a pessoa que tu segue no Instagram tem aquele produto. E é lógico, porque se tá no Instagram, se tá na internet, e é uma coisa até que é pra gente pensar, a gente valida muito o que tá na internet. Às vezes a gente tem uma dúvida no dia a dia, vou pesquisar aqui na internet, né? Sim. E que às vezes, se tá na internet é verdade, mas às vezes nem tanto. Mas a gente valida muito. Então, se aquele produto que a fulana de tal usou e falou bem dele, vai servir pra mim. Então, se a gente tiver com as mesmas necessidades, vai ser mais fácil, né? E aí a indústria, o capitalismo lucra muito com isso, né? E aí, né, Eunice, tu falando sobre isso, tem uma questão do corpo que é importante a gente frisar, né? Que é o corpo, ele é muito ligado à saúde, né? Tu tava ali em uma situação de saúde, né? E aí emagreceu, engordou, né? E aí emagreceu, as pessoas falaram sobre isso pra gente entender esse culto ao corpo, né? De como o culto à magreza, né? Essa valorização da magreza. Tu tinha emagrecido porque tu tinha estado em uma situação grave de saúde, né? Sim. E mesmo assim as pessoas glorificavam a tua magreza simplesmente por estar magra, né? Às vezes essa pessoa... E isso acontece com muitas pessoas. Uma pessoa tá em um processo depressivo, ou passou por alguma situação de saúde mesmo física, né? E a pessoa emagrece. Ai, olha, tá mais magra, né? É sempre essa valorização muito grande.
E esse culto mesmo, a magreza, né? Sim. E aí, para além da saúde, o corpo ele tá muito ligado à higiene, né? E quando a gente fala sobre mulher, né? Tá ligado às vestimentas, né? Se você tá se vestindo de uma determinada forma, você é considerada suja ou limpa, por exemplo, Sim. né? E a estética, né? Que é o que a gente tá falando, beleza, sexualidade, né? Alimentação e também comportamento, né? Porque quando a gente fala sobre sexualidade, tem essa ideia do corpo como sagrado e profano, né? Por muito tempo, o corpo da mulher, ele foi visto como profano, né? Como algo que era pecaminoso, né? Vamos dizer assim. Lembrando que o quanto a valorização do corpo, ou o que é dito como padrão e o que é dito como normal, tá muito ligado ao capitalismo, né? E essas estruturas de poder. Sim. As mulheres mais gordas, na época do Renascimento, eram consideradas as mais bonitas, porque elas tinham acesso ao alimento. Saudáveis, né? Porque na época não tinha geladeira para poder armazenar, né? E aí elas tinham acesso a esse alimento o ano inteiro, né? E aí elas eram consideradas mais belas, né? Porque tinham essa associação ao poder, né? E aí, eu penso que atualmente não é muito diferente, né? Porque o considerado belo hoje, né? É o que a gente vê no Instagram, por exemplo, né? E aí, quando a gente pensa nessas pessoas que a gente considera belo, ou que uma maioria considera belo, né? Uma mulher bela, bonita, são geralmente mulheres que têm condição financeira para pagar um nutricionista, para pagar um personal, né? Para fazer procedimentos estéticos, né? Aí a gente pensa novamente sobre quais são essas estruturas de poder, né? Sobre quem dita o que é o bonito, né? Quem é que é a mulher bonita. E aí, Samília, é interessante como isso também é algo social, né? Porque se eu sou atraente, que se eu demonstro, como tu falou, ter esse poder, eu sou bem aceita socialmente, né? Porque as pessoas querem estar perto, né? Acreditam que o que eu transpareço fisicamente fala da minha personalidade, né? Ou então apenas por aparência, né? E as pessoas que são consideradas o inverso disso são excluídas socialmente, né? Ou então a galera que tá ali, a galera dos nerds, por exemplo, né? Que tem esse estereótipo de que são os determinado público e são os excluídos, né? E aí, teoricamente, são pessoas que se vestem de um jeito, que usam certas coisas, né? E o quanto isso afeta ciclos, afeta vidas mesmo, né? E aí a gente tá falando, não é de magreza versus pessoas gordas, não é sobre isso, mas de como essas opiniões, de como a mídia, a indústria é muito violenta com os nossos corpos, né? De forma geral, mas a gente tá falando específico das mulheres porque existe uma violência a mais, um bônus. É um impacto social muito grande que a gente tem sobre o corpo, né? Aí falando sobre a mídia, né? Na década de 70, o modelo de corpo que era visto como bonito era a Barbie, né? Que a Barbie tinha sido lançada nessa época. E aí as modelos tinham corpos de Barbie, né? E aí o nome já diz, modelo, para que você possa se inspirar. Ou para que você possa seguir, né? E aí, posteriormente a isso, teve a Xuxa, né? Que tinha aquele estereótipo de mulher branca, loira. E aí a gente percebe a mídia com essa reprodução desses padrões, né? E aí, além da Xuxa, tinha depois... Eram mulheres mais curvilíneas, né? Que era a Gabriela, a Sônia Braga, né? E aí, o padrão era o quê? Essas mulheres mais curvilíneas. Mas era sempre algo dito pela mídia, né? Aí depois era o El Chan, dessas mulheres que eram de um bumbum mais avantajado, né? O corpo mais avantajado. Ou seja, existiam reproduções de padrões a partir de lugares que... todo mundo via, né, ali na televisão. Um exemplo bem, assim, até falam sobre cabelo também, né? É o da... Como é aquela...
Diário de uma Princesa, né? Ela tinha o cabelo todo cacheado, usava óculos de aparelho. E aí, pra ela ficar bonita, ela o quê? Ela alisou o cabelo, ela tirou o óculos, ficou, né? E aí, depois disso, tudo dela, assim, né? Claro que tinha a questão financeira, né? Porque ela foi virar princesa. Mas tudo mudou, né? Porque as pessoas começaram a querer se aproximar dela, né? Questão social, né? De ser aceito, de ser valorizado, de ser amado, né? E é interessante o quanto isso muda culturalmente, né? Que eu lembro da minha fase de K-popera. E aí, é adoecedor, né? Tem galera que comete suicídio, né? Por conta da grande pressão que é a indústria. A galera que é da indústria, né? Os cantores, os atores e tal. E aí, eu lembro que existe uma pressão muito para elas serem magras, né? Porque se elas forem mais gordas ou algo do tipo, elas são excluídas, né? É simples assim. Sim. Né? Então, é um adoecimento tremendo da alimentação, né? Do que elas estão consumindo. Inclusive de tempo, porque se tiver tempo de celular, por exemplo. Porque se tiver olheira, né? Enfim. Mas aí é muito real que são fórmulas, esses padrões são formas de manipulação, né? Tanto da galera que tá dentro da mídia, né? Que, por exemplo, as blogueiras, a galera, né? Hoje em dia é o modo de sobrevivência delas, né? Vender um produto de vida perfeita, de que a cirurgia é o melhor caminho, né? O caminho mais saudável, sei lá. Mas aí são formas de manipulação, porque eu entendo que eu preciso da cirurgia pra eu me sentir bonita. Porque deu super certo com a fulana de tal, né? E aí eu fico pensando o quão isso afeta, às vezes, a gente não tem noção do que a gente consome na internet, né? Que tal hora não é aquilo que tá sendo posto, assim, de impacto na hora, mas são coisas que vai ressoando e a gente nem vai percebendo. Mas, de repente, a gente vai se percebendo, incomodado com certas coisas que... De onde é que veio isso? Aí quando vai ver, fazer todo... Parar aqui pra entender o que é, né? É uma coisa que vem, por exemplo, das redes sociais. Sim. E aí, quando a gente pensa sobre esse padrão estético, né, Lenise? A mulher, ela é criticada primeiro pela sua aparência, né? Primeiro você vai ser vista como é que tá o seu corpo, como é que estão as suas roupas, se suas unhas estão pintadas ou não, se você tá de maquiagem ou não, qual é o corte do seu cabelo, qual a cor do seu cabelo, né? Porque se for um cabelo branco, uma mulher que já tá com o cabelo branco, deixar o cabelo branco... Desleixo, né? Desleixo, né? Qual é a espessura da sua sobrancelha, se você fez a sobrancelha ou não, desleixado ou não. Enfim, antes de avaliarem o que você tem pra dizer, tudo isso vai vir antes, né? O seu corpo, a sua aparência, enfim. E aí, às vezes a gente, como um mecanismo de tentar, assim, ser incluída, a gente vai ter que ir percorrendo esses caminhos, né? Eu preciso... eu, pelo menos, a minha unha. Eu faço a minha unha em gel. Nunca fui de fazer unha, né? Porque minha unha ela é bem pequenininha. E eu nunca tive muita vaidade com unha, não. E aí... Só que pra trabalhar com o público, né? A gente nota a pessoa olhando pra mão da gente. E aí... Por isso que eu falei unha naquela hora, porque a gente percebe, tipo, as unhas dos pés, eu percebo a galera olhando assim, eu fico, vale... O pessoal olha, né? E aí, hoje, pra mim, é muito mais prático. Eu fazer a unha em gel, passar ali um mês com essa unha e troca ali, fica ali a unha intacta, pronto, né? Sim. E aí, pensando nisso também, e aí, a partir disso, e a partir do meu exemplo que eu dei no início, né? As meninas, elas, ao invés de brincar e estudar, por exemplo, elas estão incentivadas a buscarem esse corpo ideal, né? Eu lembro que uma vez eu tava em algum lugar e aí tinham várias crianças, aí, não sei o que, você é tão linda, umas crianças, né, falando comigo, não sei o que, você é linda, você é isso, você é aquilo, e aí uma menina bem pequenininha, eu, você também é linda, devia ter uns 7, 8 anos, não tia, não sou linda não, tô muito gorda, olha aqui, isso aqui, né, ela tinha 7 anos, a meninazinha bem pequenininha. E aí essa
essa crítica que a gente traz, né, sobre esse foco, né, na beleza, né, Sim. que até a gente já comentou em outro episódio, né, que é algo que nos vulnerabiliza, né. A gente sabe, sim, que pra gente chegar em certos lugares, pode ser que a gente precise... alguns autores falam sobre hackear, né? Sobre hackear e para invadir esse sistema de outras formas, né? Mas isso é muito adoecedor e traz muitas consequências para nós. Sim. Né? Inclusive uma despersonalização nossa mesmo, né? De que eu não sei o que é que eu gosto de vestir porque eu visto, porque o meu, sei lá, ambiente de trabalho faz com que eu precise estar naquele padrão, né? Do que é imposto pela galera do executivo. Nem sei como é que é essas paradas, né? Mas a gente vai reproduzindo, seguindo aquela lógica do padrão, como foi falado, né? Seguindo e não se percebendo, né? Até porque, e aí é como tu falar, uma crítica ao que é do interesse das pessoas, né? De expor uma opinião. Mulher, teu cabelo tá assanhado, tua roupa tá feia, tu vai trabalhar desse jeito, é? Entendeu? Sendo que, minha querida... E seguindo esse pensamento do padrão, né? De que a gente vai se despersonalizando, eu fico pensando na galera que se veste de forma singular daquilo que gosta, né? Do que vê e acha bonito e quer fazer... E a gente acha estranho. A gente sempre tem essa opinião sobre alguma cor do outro, né? E que às vezes, né? Às vezes a gente pode até ter uma opinião nossa mesmo, né? De pensamento, mas o que a gente faz com aquilo? Né? Eu lembro de uma pessoa comentando comigo que passa pouco tempo com a família dela, porque a família dela fica direto comentando sobre o corpo dela, né? Era um momento, sei lá, um momento muito especial para a família, e que essa pessoa tava super empolgada pra ir, mas passou 15 minutos porque não se sentiu confortável. Porque sempre é isso, falando sobre o corpo dela, né? Então, o quanto isso tudo, né, do que a gente tá falando, pode ser difícil, né? Que pode adoecer as pessoas, pode causar um isolamento, pode desenvolver para algum transtorno, né? Porque a gente tá falando de coisas, né, que causa baixa autoestima também, de socialização, transtornos alimentares também, né? Porque a gente quer o rápido, a gente quer seguir aquilo que estão dizendo que é bom pra, sei lá, emagrecer. E aí eu faço o que for, deixo de comer mesmo, pra ficar magra, né? Então, assim, como assim, né? O nosso corpo, eu sempre falo, né? O nosso corpo é a pessoa... A gente, com a gente mesmo, é a pessoa que vai passar até o resto dos últimos dias. Sim. Então a gente precisa lidar com ele. Não precisa amar todos os dias, porque é impossível. Mas lidar de uma forma saudável mesmo. Entendendo que são movimentos, dias, épocas da vida, né? Enfim. Todos nós estamos fadados a ou engordar, ou emagrecer, ou envelhecer. Sim, né? Natural. Graças a Deus que a gente passa por isso, né? E aí a gente pensa, né, sobre... essa pressão muito grande que a gente coloca pra gente, né? São muitas consequências, né? Essa autocobrança maior, né? Dos corpos. Sim. De querer alcançar um corpo ideal, né? Ou de se restringir a alimentação e por isso, em consequência, tem um distúrbio alimentar, um transtorno alimentar. Sim. Né? E aí, Samira, quando eu tava lendo sobre esse assunto, né, pra gente falar nesse episódio, eu queria só ler uma citação, né, do Santinho, de 2002, abre aspas. Tornar-se fundamental a cultura corporal baseada no respeito à vida, né, porque a gente tá falando sobre soluções rápidas, né, sobre esse processo de adoecimento, e aí é fundamental, né, o corpo não pode continuar sendo instrumento ou um meio para atingir um resultado. Que é isso, eu vou fazer aquilo pra conseguir aquilo, né? Eu vou parar de comer, fazer aquele negócio que tem jejum, não sei o quê. Jejum intermitente. Porque eu quero perder 10 quilos em um mês. Isso, então assim, não é eu faço isso, aquilo e pronto, né? Não é simples assim. E os estresses no trabalho que você desconta na alimentação, né? O que você tá fazendo com isso?
E os aniversários, as confraternizações, você fica se podando, né? Então não é o único meio de você conseguir aquilo que você quer. Né? E a gente também não tá defendendo, né? A gente tá só falando sobre o saudável no meio disso tudo e o adoecimento no meio disso tudo. Porque tudo bem você querer emagrecer, perder 10 quilos em um mês. Tudo bem, ninguém tá falando nada não. Como isso acontece, as motivações de você querer isso, né? E é muito importante, né, Lenise, a gente trazer essa visão integral sobre a gente, né, sobre o nosso corpo. E ver o corpo enquanto possibilidade, né, de sentir, né, de experimentar, de se conectar com o outro, de se conectar com as pessoas. Aí a gente vê esse exemplo dessa pessoa que deixa de ir para um evento da família porque, né, não... As pessoas estão falando sobre o corpo dela. Sim. Né? E aí é algo que fica. Sim, como isso afeta nossas relações, né? E às vezes a gente reproduz esses comentários e a gente não tem noção, né? Muitas mulheres falam sobre os corpos de outras mulheres. Isso é muito comum, né? E aí é algo que eu sempre tento me policiar pra fazer, né? Sempre tento. Porque é muito difícil, é algo que a gente sofre muito, né? E eu não desejo que as outras mulheres sofram por conta de algum comentário meu. Sim. Né? Eu lembro que quando eu engordei um pouco mais na pandemia, muitas pessoas falaram, né? Porque eu sempre fui magra, né? E aí engordei muito, né? E por conta de várias outras questões, mas nessa época eu fui tentando me conhecer um pouco mais, de experimentar um pouco mais questão de sexualidade, né, de corpo. E fui me percebendo bonita do jeito que eu era, né? Fui mudando roupas, tanto é que até tu comentou, né, um dia desses sobre calça jeans. Eu não tenho calça jeans, porque nessa época eu passei a não usar muito porque me apertava e eu gosto de conforto. Comecei a usar mais saias e calças de tecido pra me sentir bem com o meu corpo, né? Ou seja, eu não queria me adequar e tentar caber em roupas que não me cabiam mais. Sim. Né? E foi nesse processo de tentar valorizar quem eu era naquele momento. Eu sei que quando eu tava mais gorda, eu me sentia mais cansada. Eu notava que a minha imunidade estava um pouco mais baixa, porque eu adoecia muito mais rápido. Eu não me sentia bem com outras coisas também, né? Mas eu fui fazendo esse trabalho, né, em mim, de tentar me valorizar. Era algo concomitante com a atividade física. Aí eu decidi fazer atividade física, né? E a atividade física pra mim, né, falando sobre corpo, né, é muito importante pra mim, né? E não só sobre a possibilidade de ter um corpo que eu desejo, né? Mas o que esse corpo me faz fazer, né? Minha disposição, né? Tudo isso, né? Tudo que vem através da atividade física. E não só o que o meu corpo físico, né, faz, né? Mas como eu me percebo, né? A partir da atividade física, eu comecei a me sentir um pouco mais determinada, que era algo que eu achava que eu dizia que eu não era. Eu não sou uma pessoa determinada, né? E aí eu comecei a me sentir determinada porque eu consegui me manter em uma atividade física, né? Que é algo que é difícil, né? Mas isso foi um trabalho concomitante mesmo, né? Atividade física, tentando me perceber, tentando me valorizar o meu corpo, valorizar a minha beleza, né? E aí foi a partir disso que eu comecei a me sentir melhor. Quando alguém me pergunta assim, Samília, tu tem ainda alguma questão sobre a tua autoestima, né? Hoje é muito difícil, né? Sim. Muito difícil. Não vou dizer que hoje eu sou completamente bem resolvida. Sim. Não, né? Porque tem, quando eu fiz o nosso videozinho do time-lapse, meu buchinho, essas coisas, né? Eu fico achando meu braço largo. Sim. Várias questões. Mas hoje isso não me perturba, né?
Porque, olha, eu tô fazendo minha parte, tô treinando, tô me alimentando bem, e é isso que importa, né? E eu me sinto bem, eu me sinto bonita. Mesmo assim, entendeu? Sim. Porque é sobre cuidado, né? Sobre estética. Né? Exatamente. Porque tu citou o exemplo, né? De quando tu tava gorda, tinha a questão da tua imunidade, né? Mas... E aí, como a gente fala de cuidado, não como estética, porque se a gente for parar pra pensar, tem a galera que é gorda e tá ok com seus exames de sangue em dia, né? Porque e isso funciona muito pra ti, né? E aí, Samília, eu fico pensando também que a gente tá partindo, sempre, todo episódio é sobre isso, né? Partindo de um certo ponto. Porque tem a galera que dos PCDs, né? As mulheres, então, que ocupam outras lutas, né? Que tá relacionado... Outros corpos. Isso, que a gente tá falando de certas lutas que é comum a nós todas, mas que outras mulheres enfrentam um bônus, né? Um a mais. E que é importante a gente considerar isso também, que aí é mais formas de violência contra esses corpos. Sim. Né? Infelizmente. E que parece que a gente precisa viver em alerta, né? Em tudo que a gente tá fazendo, tudo que a gente tá consumindo, né, nas redes, porque a gente passa muito tempo por lá, de como a gente vai ser afetado ou não pelo que a gente escuta, né, de comentários, de como a gente vai seguir padrões ou não, né, de alimentação, de exercício físico, né, porque pra ti, por exemplo, é ótimo, né, porque te traz muitas coisas boas, mas pra outras pessoas não. E é sobre isso, né. E aí, né, a gente sabe também, né, porque essa questão do corpo é muito abrangente, né? Porque corpo é representação, né? Signo, né? O que esse corpo ele significa socialmente, né? Não é só um corpo biológico, é um corpo social também, né? Exato. E aí o que tem por trás dessas imposições sociais para nós mulheres, né? Aí tem essa questão da imposição da beleza, né? Tudo isso, mas tem também sobre o que o corpo pode fazer, quais são as possibilidades que o nosso corpo tem, né? E as restrições que às vezes nós colocamos para nós por simplesmente ser um corpo fora do padrão, né? Por exemplo, a questão da sexualidade. Muitas mulheres deixam de transar e exercer a livre sexualidade delas porque elas não... tem um ângulo que não é tão legal. Favorece. Não favorece. E aí elas não conseguem experimentar outras coisas, né? Se permitir fazer coisas, né? Por conta disso, né? Sim. E aí é muito limitante, né? Essa ideia para nós, mulheres, né? E que esse episódio sirva de reflexão mesmo, né? De como a gente tá se portando e o que a gente tá falando para outras pessoas, mas de como a gente tá com a gente mesmo, né? Compreendendo o que é saudável para mim, né? O que é que eu preciso para esse corpo para além do biológico, como tu falou, né? O que é que eu tô representando? Eu tô satisfeita, né? Os grupos sociais que eu estou pertencendo ou não, né? Então, tudo isso e a gente entende que é um processo. Eu sempre falo. Tudo na vida é um processo. Processinhos. E é real, né? Não é do dia pra noite que a gente vai ter essa consciência do corpo, né? Pra tu, por exemplo, pra entender a atividade física concomitante com outras coisas. Foi um processo, né? E eu lembro muito dessa tua fala mesmo, Samília, da determinação. Né? Eu sempre dizia isso. Eu não sou uma pessoa determinada. Sim. Né? E aí, o que fez a gente foi o estalo, assim, atividade física, que hoje é algo que a Samília pleno domingo na academia, minha gente. É sobre isso. Lenice, vamos gravar rápido, eu tenho que ir pra academia, entende? Então, é sobre isso, porque ela entende que aquilo faz bem pra ela. E a gente parte desse ponto sempre, do que é saudável, do que faz bem pra pessoa. Sim. Né? E aí é importante que vocês se perguntem, né? O que é que você quer que esse corpo faça, né? Ou o que é que você tá deixando de fazer por conta de questões externas, por exemplo, né? E o que você pode fazer para que esse corpo ele possa ter mais outras milhões de possibilidades de experimentação, né? Como eu estava comentando, o corpo ele é possibilidade de sensação, de conexão, né? Tem tudo isso, não é só o estético. Pois é, né, meu povo? Acabou depois dessa fala. E agora, né, oficialmente,
a pergunta que não quer calar é: Miga, cê tá bem? Se esse episódio falou com você de um jeitinho especial, envia pra aquela amiga que você quer bem. Afinal, amiga que é amiga compartilha coisa boa. Se você quiser também e se sentir à vontade, escreve pra gente. Fala sobre o que você acha sobre esse tema e sobre como você lida ou não com tudo isso. Trouxemos a nossa perspectiva sobre o assunto, mas estamos abertos para ouvir vocês. Deixaremos nossos contatos na descrição do episódio e é muito importante para a gente saber o que vocês acharam, para que assim a gente siga caminhando juntas. Até a próxima! Gente, desculpa a minha voz, que tá engra.